depois vai ser disponibilizado para mais pessoas que possam ouvir a Castiel falar. Ok. Obrigada, Luísa. Obrigada, Suzana. Obrigada. Esqueci o nome do que está fazendo a transcrição. José. José. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui conosco neste momento e que também irão nos escutar e nos encontrar em outros momentos a partir desse registro. Obrigada à universidade, ao departamento e obrigada às almas também, né, que trouxeram-me aqui. Obrigada a Corpo Flor. Esse momento nomeei de Corpo Flor uma ontologia da transmutação. E, bem, conversarei com vocês, eu explanarei por um tempo, cerca de 1 hora, né, sobre a obra. Oi? Luísa, você quer dizer algo? Não, Tudo bem, pode. tá bom. E depois a gente conversa mais um pouco sobre ela. Eu separei esse encontro em 4 capítulos. E 4 é um número gostoso e bom, porque é um número par. Mesmo que outros números também digam sobre encontros, ou seja, o 2, o 3, ímpares e pares, eu gosto do número par porque o número 4, que é um número par, porque ele relaciona-se com firmeza, com enraizamento. E para compreender corpo flow, para que não, na verdade, a experiência com corpo flow não passa por uma compreensão, apenas por uma compreensão. E aí, a compreensão que eu digo é justamente nesse nível sociogênico e ontológico moderno que estamos submetidas neste instante, enquanto esse momento acontece. Então, a compreensão como uma faculdade, um exercício vital, um contorno de vida, ah, neste momento, avaliado, percebido, relacionado com a modernidade, ou seja, a compreensão moderna, entendendo que existe outras possibilidades de compreender e de compreensão. Mas quando eu digo que o relacionamento com o corpo flor não passa por uma compreensão moderna, é que não, o corpo flor não nos exige uma racionalidade no relacionamento amoroso ou, enfim, o relacionamento cognitivo e emocional que produz um vínculo com a obra e com a experiência e com a ontologia corpo-flor. E neste momento também é preciso dizer que as possibilidades ou melhor, a emocionalidade e o pensamento, assim como a intuição, não são qualidades vitais, não são qualidades vitais próprias da modernidade, não são restritas à modernidade. A questão moderna é que a modernidade inaugura ou cria, forma, modos específicos de perceber, emocionar, pensar e intuir sobre a vida. Então, geralmente, quando a gente questiona ou percebe dentro dos estudos
dos estudos e das práticas vitais que se contrapõem à violência racial, ah, em alguns momentos tendemos a tornar maléfico o ato de pensar, mas é importante dizer que o ato de pensar é possível ser feito de diversos modos, não apenas o pensar racional, sendo o pensamento racional também o pensamento linear, que é constituído por vários princípios que a própria Denise Ferreira da Silva vai muito dizer, né? Esses princípios kantianos de separabilidade, consequenciabilidade e um terceiro que, neste momento, eu esqueci. Bem, então, esse primeiro capítulo deste encontro, no meio de O Nascimento, diz um momento. A liberdade é um acontecimento. Eu gostaria muito que as pessoas que estivessem aqui se concentrassem nessa imagem, que é a imagem do nosso planeta Terra. Porque é a imagem que vai nos possibilitar construir uma outra relação com o corpo flor, que não seja essa de compreensão linear, que não seja essa apenas orientada pelo desejo de se fazer compreendível a nossa linguagem. Ou seja, essa imagem talvez nos possibilite perceber o corpo flor para além da postura de um entrelaçamento cognitivo racial, porque corpo flor não tem nada a ver com raça. No sentido, corpo flor não é uma resposta à raça, não é uma resposta à racialização. Porque se corpo flor se pretender ser uma contra-resposta aos processos de racialização e às dinâmicas de violência racial, ele torna-se um componente dessa história racial. Então, a radicalidade da poética do corpo flor, a radicalidade corpo flor, é justamente a, a criação de um momento, de uma vida além, após, um, após o limite, uma vida que ultrapassa o limite da racialização, da racionalidade. Um, bem, e o planeta, eu trago a imagem do planeta Terra porque o Flow ele cria uma história ontológica que rearranja as nossas noções geográficas, digo, nossas noções modernas de geografia. Então, para perceber essa experiência de rearranjo geográfico, necessário é entender em qual situação geográfica Corpo Flor nasce, que é no Brasil, nesse pedaço de planeta Terra, Brasil, que nomeamos Brasil, América Latina, né? América. E dentro desse pedaço do planeta Terra, existe uma ilha chamada Vitória. E nessa ilha que eu estou neste momento, e é nesta ilha que Corpo Flor nasce. Esta foto da ilha de Vitória, ela, ela foi tirada em 1937, daqui um pouco faz 100 anos dessa vitória. Algumas coisas foram modificadas, agora existem pontes, né, que conectam a ilha ao continente. E Vitória faz parte Vitória faz parte de um arquipélago. Então, existem outras ilhotas acontecendo próximas à Vitória. E é importante dizer sobre ilha, porque Corpo Flow, logo no final, assim, da minha apresentação, ele
eu vou atrelar e vou dizer a importância do mar para essa ontologia. Esta já é uma outra imagem geográfica ah, de da Ilha de Vitória no início do século XXI. Não sei se foi na primeira década ou nessa segunda, mas sinto que foi logo na primeira década desse século que estamos vivendo atualmente. Essa imagem da Ilha de Vitória, especificamente, é muito importante para mim, porque aqui, não sei se dá para ver o meu mouse aqui acontecendo, é onde acontece a Fonte Grande, o Morro da Fonte Grande, que é o bairro onde eu morei e moro, né? Agora eu moro na, no início do morro, no pé do morro. Então, a primeira imagem que eu trago de Corpo Flow foi uma imagem que eu fiz em 2017, dentro do meu quarto, e essa imagem, ela nasce de uma pergunta que eu me faço a mim mesma. Por que minha casa me importa tanto? Porque logo quando eu queria o Corpo Flow, eu nunca quis levar ele para o meio da mata. Nunca quis ir para um espaço onde as noções as escolas antropológicas modernas no meio de natureza. Corpo Flow não faz parte dessa história binária entre natureza e urbanicidade, ou natureza e não natureza. Compreende-se que tudo que há no planeta Terra é natureza. Veja, a construção de uma casa, essas paredes, se trata de uma relação mineral, química. A urbanicidade, a construção de cidades, é uma construção de um território natural. A questão é, por que, ou melhor, a grande questão é que a modernidade atrela a natureza, o natural, a noções modernas de primitivo. Então, e primitivo, a qualidade primitiva da vida não é apenas uma qualidade, mas na modernidade, um desígnio, uma característica de inferioridade. Ou seja, povos que vivem em florestas, pessoas que vivem em florestas, de modo grupal ou de modo singular, né? Dentro da categoria do arranjo moderno geográfico, passa a ser percebido como primitivos, porque passa a habitar um local de natureza. Então, a natureza se contrapõe à civilização, onde a civilização se pretende fazer da natureza, e aí a gente pode pensar de diversos modos, assim, civilização acontecendo na contemporaneidade a partir do turismo, da construção de ruas com petróleo, né, que é o asfalto. Mas veja, tanto o turismo quanto o asfalto não deixa de ser uma relação natural. Continuam sendo matérias terrestres, terráqueas. Então, no início, o Corpo Flow, ele gostava, até hoje, né? É, se, é, ah, se esforçava para construir imagens que deixava explícita uma tensão entre nossas noções de natureza e civilização, natural e civilizatório, natureza e urbanicidade, mas é preciso entender que essa tensão, ela não é criada por Corpo Flor, mas é uma tensão criada na história e na geografia moderna que Corpo Flor se insere. Ou seja, existe uma prática estética de posicionamento vital, existe a existência, Corpo Flow acontecendo, e existe a transcrição dessa existência acontecendo na medida que Corpo Flow acontece.
Então, mesmo que corpo flor, nesta imagem ou nesta acontecendo dentro do meu quarto, ah, se esforce para viver a sua verdade, que é a dissolução dessa geografia moderna em nível muscular, estético e imagético, ainda existirá uma tradução da imagem que corpo flor cria. Então, aqui eu estou dizendo de uma responsabilidade entre nós e corpo flor. E essa imagem foi criada dentro do meu quarto. Essa imagem também acontece dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Ailton Krenak, que é uma pessoa super importante para minha vida, ele tem um livro chamado Ideias para o Fim do Mundo, e uma das passagens desse livro, que foi lançado em 2019, ele diz assim como aquela senhora Hopi que conversa com a pedra, sua irmã tem um monte de gente que fala com montanhas. Ele estava dizendo de uma experiência cultural indígena, onde aquelas pessoas têm uma relação de parentabilidade que se estende para outros reinos, outras espécies, que não apenas animais. Então, uma parentabilidade que abarca os reinos vegetais e minerais, e faz com que a pedra, a montanha, torne-se irmãs. Mas aí existe uma grande questão também com a tradução, né? Porque como perceber irmã, noções de parentabilidade, noções de família, para além dessa postura psicanalista, estruturalista, que geralmente compreendemos a família. Mas eu gosto disso porque quando Ailton Krenak disse que tem um monte de gente que fala com montanhas, eu sou uma delas. Porque a Fonte Grande, aqui, ó, ela é a montanha, e ela faz parte do maciço central da ilha de Vitória. E esse maciço central é uma grande montanha que, por conta que, a partir dos processos coloniais de invasão, desde o século XV, essa montanha tem sido reconfigurada. Então, existem momentos que a montanha, que acontece na montanha quilombos, até hoje, regiões quilombolas e regiões ordenadas pelo controle, né, moderno da violência racial. E aí, nesse sentido, a Jota Mombassa, que é uma grande amiga e artista, ela diz, o Brasil é uma ameaça de morte. Isso dentro de um contexto de genocídio que aconteceu no Carrefour, que é uma rede de supermercados brasileira, e no ano passado ocorreu um assassinato, né? De um homem negro dentro de uma das unidades no Brasil. E dentro desse grande contexto de violência racial, a Jota diz essa sentença: o Brasil é uma ameaça de morte. Ah, eu trago essa frase junto com aquelas que eu digo, o trauma é brasileiro, porque para a gente entender a brasilidade como uma ameaça de morte, a brasilidade como uma interferência geográfica a nível terráqueo, ou seja, o que a gente nomeia de Brasil em nível mineral, digo, extensão territorial, foi criado dentro de uma dinâmica de usurpação e de violência racial contra povos originários, que aqui já viviam, e povos traficados. E essa violência acontece até hoje, na criação de espaços, seja na construção de espaços que é ordenado pelo desejo de matança, de genocídio. Então, mas quando eu digo a brasilidade, eu conduzo a conversa para a gente pensar o Brasil acontecendo no nível emocional e cognitivo.
Então, a corporificação dessa experiência geográfica colonial que nomeamos Brasil, acontecendo no nível emocional, intuitivo e no nível também do pensamento, que eu resumo, nomeio toda essa complexidade de brasilidade. E a brasilidade também é um gesto. Então, é, bem, dito isso, eu quero conversar a partir de agora sobre a possibilidade, ou melhor, quero conversar sobre o planeta Terra e sobre Corpo Flor num outro nível geográfico, numa outra experiência geográfica. E para isso eu trago uma obra de uma amiga chamada Salissa Rosa, que se chama O Muarama, e ela aconteceu no Museu de Arte da Pampulha, que é que é um museu no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. A Salisa, essa obra, ela desenvolveu uma horta é, na, no quintal, né, do museu, numa das partes desse espaço criado dentro dessa categoria moderna, né, museológica. E o Umuarama, em Tupi, significa local ensolarado onde se encontram os amigos, lugar de descanso. A obra de Sarisa foi repensar a geografia e, a partir de epistemologias indígenas daqui da América Latina, em especial aqueles povos e cosmologias que se relacionam de modo intraespecífico com o reino vegetal, e especificamente com Gente, eu sempre esqueço o nome desse vegetal. Com a mandioca. Com a mandioca. Então, a obra da Salisa foi plantar mandiocas. E toda a complexidade que acontece aí. Existe, inclusive, uma prática genocida que mata o solo, acontecendo a partir das empresas capitalistas, que é chegar na terra e plantar eucalipto. Aqui no Espírito Santo acontece muito isso. E a plantação do eucalipto, ele faz com que a terra fique infértil após alguns anos. Então, uma das práticas que acontece na retomada desses territórios, a partir de alguns povos indígenas, aniquilar mesmo, né? Retirar o eucalipto dessa terra e replantá-la de uma outra forma. E isso nos faz entender outras possibilidades de geografia, e é justamente nessas outras possibilidades geográficas que Corpo Flor está. Este foi o primeiro Corpo Flor que eu fiz, dentro de casa, em 2016. Essa é a segunda imagem de Corpo Flor que se cria, ainda em Vitória, no início do Morro da Fonte Grande, e na casa da minha tia. E é importante dizer que foi na casa da minha tia, Tatiane Loureiro Brasileiro, porque Corpo Flor são autorretratos, quando o Corpo Flor comparece em imagens, e são imagens construídas apenas por pessoas familiares ou amigas. Em nenhum momento eu desenvolvo o Corpo Flor com fotógrafos. A construção imagética de Corpo Flor necessita que haja uma relação profunda de amor, amizade, confiança, vínculo e prazer. Então, a faço apenas com namorados, familiares, amigos, amantes e pessoas queridas. Bem, nesse momento a gente chega então na segunda parte, que é efemeridades não se restringe ao corpo, ancestralidade interespecífica. Para disso, eu preciso dizer sobre benzimento.
E eu trago uma obra chamada Benzimento. Benzimento é uma experiência ontológica de religação ou de conexão a nível interespecífico e também intraespecífico, ou seja, entre nossa espécie Homo sapiens sapiens, entre nós, mas também entre nós com outras vidas, vegetais e minerais. Isso acontece no benzimento. A Yasmin Ferreira, que é essa pessoa, uma grande amiga, uma benzendeira, que nascida aqui em Vitória também, na verdade em Vila Velha, que é a cidade vizinha. Eu convido ela para desenvolver uma obra comigo em 2017, 2018, cuja a fotografia foi criada junto com um grande amigo, Rodrigo Jesus, e a gente foi para um local que é que se chama Gruta da Onça, que é um espaço onde teve um grande genocídio da população indígena que acontecia aqui no início do século XV. Bem, essa Gruta da Onça, eu pedi para Yasmin me benzer. Essa é a experiência. Então, eu trouxe essa imagem para a gente pensar a ancestralidade não no nível humano, no nível de gênero ou raça, mas ou dentro dos aspectos da negritude ou da branquitude, mas dizendo especificamente dentro dos aspectos da negritude. A ancestralidade, da forma que eu digo, não é uma ancestralidade circunscrita no orgulho racial, mas relocada, posicionada um, numa, numa geografia que não é conduzida pelo desejo de separação ou de separabilidade, né, como a própria Denise Ferreira vai dizer, mas uma ancestralidade de religação, de conexão, mas uma conexão que constrói-se a partir de um vínculo, porém, um vínculo que não é esse ordenado pela identidade, pelo princípio das identidades. Por isso que eu digo que é uma ancestralidade que não está circunscrita dentro da negritude, porque a negritude são modos coletivos e singulares de viver a dinâmica racial. E mesmo que aqui aconteça duas pessoas, duas espécies, integrantes da espécie Homo sapiens sapiens, de pele escura, não estamos dizendo aqui, nessa experiência interespecífica, sobre raça, estamos dizendo sobre relações interespecíficas de reconexão com a dimensão vital do planeta Terra em sua qualidade, ah, em sua qualidade ininterrupta de violência não, de diferença. Ainda sobre relações de diferença, de conexão pela diferença, e uma diferença que não exclui justamente a diferença, que não usurpa a diferença, mas cria uma relação com a diferença, uma relação de prazer e de multiplicação da diferença, traga uma outra flor que se chama Lembrar da Maldição, Sentir a Profecia. É uma obra, um díptico, onde eu crio uma relação interespecífica com o reino mineral. Aí são pedras que se chamam ametista. E aí eu digo assim, promessas são feitas para lembrarmos daquilo que esquecemos. Eu prometi que a mitologia da forma eterna seria abandonada. Corpo-flor é uma matéria cuja o desígnio é transfigurar. Essas são as minhas ancestrais. A cigarra, em suas metamorfoses. A joaninha, também em suas metamorfoses, em seus processos de transmutação no nível material.
Essa é uma borboleta que acontece muito no México e ela possui uma forma que lembra a cobra. Então, no Brasil, nomeamos de borboleta serpente. E ela desenvolveu essa forma como uma sobrevivência também, né? No nível da sobrevivência. Mas eu digo que não é apenas sobrevivência. E é importante a gente pensar a borboleta, essa borboleta, porque geralmente, quando vai pensar a transmutação no nível da nossa espécie Homo sapiens sapiens, dentro dessa configuração social que é o Brasil, ou seja, pessoas trans e travestis, sempre associamos a nossa existência dentro de aspectos como querer se parecer algo, e esse querer se parecer a algo como a única possibilidade de sobrevivência. Mas existe algo na radicalidade do meu corpo travesti, junto com esse, que também é uma radicalidade dessa borboleta, que na hora de fugir, na hora de sobreviver, essa borboleta não vai rastejar, porque mesmo que ela se pareça com uma cobra, ela não é. Ela vai voar. Então, mesmo que eu se pareça com qualquer coisa que vocês acham que eu me pareça, na hora de fugir ou de gozar, eu e Corpo Flor utilizaremos da nossa matéria, das nossas condições de matéria, para realizar aquilo que é preciso fazer, o movimento. Existe também os cavalos marinhos, que eu gosto de trazer eles porque eles mudam a nossa configuração de sexo, na medida em que eles são os cavalos marinhos machos, né? Esses corpos nomeados de macho, que parem, que gestam a espécie, e aí é preciso construir uma nota, porque geralmente macho é colocado dentro dessa expectativa de gênero, né? Então, cavalos marinhos não são homens e não são cisgêneros. De algum modo é importante dizer isso, né? E há enguias, que são animais muito importantes e são grandes mistérios até hoje para a biologia, porque a grande questão é que não sabemos como que essas enguias se reproduzem. Então, Freud, até mesmo e outros filósofos da antiguidade sempre tentaram entender como que as enguias se reproduzem e o que a ciência da biologia diz, que consegue compreender hoje, e que os filósofos e estudiosos antigos não conseguiam perceber, é que esses animais, eles a animalidade é reconfigurada a cada estágio da vida. Então, na verdade, não significa, o que acontece não são estágios da vida, mas de fato uma transmutação, uma metamorfose radical que configura as enguias, esses animais, como novos animais, novas espécies a cada transmutação, ou seja, ovos, larvas, e vai modificando, e cada momento é um novo animal. Mesmo que esse corpo, ah, mesmo que essa matéria, e mesmo que essa matéria se transmute é, durante esses momentos de metamorfose, ainda não sabemos como acontece a reprodução. Existe uma possibilidade que é como se dentro do mar, do ambiente marinho, exista um encontro entre essas enguias, elas se misturam, se embolem de uma forma que gera um monte de espermatozoides, uma nuvem de espermas, de conteúdos reprodutores, e nessa nuvem, dentro do mar, dentro da água, acontece uma reprodução ali. Mas é um grande mistério. Então, Corpo Flor, ele nasce de uma promessa que a todo momento, eu fiz a promessa, né? Sempre quando eu criar um Corpo Flor, não haverá a nova forma não condizirá
com a forma anterior. Toda imagem que eu crio dessa matéria é sempre diferente daquela que a possibilitou vir a ser. Corpo Flow não existe a reprodução, a continuidade. Ou, se há a continuidade, não é a continuidade da forma, mas a possibilidade de formação dentro da imprevisibilidade e da efemeridade. Então, o que se continua não é a eternidade da forma, mas o que se continua é a eternidade da efemeridade em Corpo Flor. Nessa imagem é importante dizer que todas as próteses que foram criadas por mim. Ah, chegamos no momento 3, que eu digo a perecividade da forma no tempo racial, o desafio da perpetuação da presença de Corpo Flor. Como que Corpo Flor consegue perpetuar sua presença dentro dessa experiência cultural que é ordenada pelo desejo de museologia e ainda assim sobreviver no nível terráqueo, viver a sua história para além dessa mitologia racial e da mitologia moderna. Então, nessa parte aqui, eu trouxe a Corpo Flor acontecendo no nível escultural. É uma obra que eu nomeei de resquícios de um corpo flor, uma técnica criada com tecido, silicone e flores naturais. Ou melhor, flores, né? Mas não aquelas criadas de plástico. E eu trago a Salisa, porque ela diz assim sobre a obra Umuarama. A própria palavra arte não tem tradução nas línguas indígenas, na maioria das línguas indígenas. E aí, de pensar em indigenizar o processo artístico, de colocar o que tem de minha origem neste processo, que é que a gente não pensa a arte como um artefato, como um objeto específico, mas como um caminho. Pensar a Corpo Flor como um caminho me possibilita, e a minha prática, né, como um caminho, junto com a Salisa, me possibilita relocar a experiência de Corpo Flor dentro das experiências museológicas de arte. Então, essa é uma instalação chamada também Resquícios de um Corpo Flor, que aconteceu dentro da Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. A Leda Maria Martins, ela diz assim: alinhadas numa certa posição de ordem, numa certa posição e ordem contínuas, as contas, sementes e conchas, assim como certos desenhos, funcionam como morfemas formando palavras, palavras formando frases e frases compondo textos, o que faz da superfície corporal literalmente texto, e do sujeito, signo, intérprete, interpretante, simultaneamente. Então, nesse sentido, eu trago duas manifestações, duas Bantu, de origem Bantu, que acontece no estado do Espírito Santo, e sendo o Bantu a minha origem também, né, na diáspora, nas diásporas africanas. Então, existe o Ticumbi, que é que se relaciona fortemente com a experiência Bantu de cultuar almas como memórias, e tem uma presença forte das flores também nessa irmandade criada por pretos velhos, e sendo majoritariamente homens retintos, que acontece no norte do estado do Espírito Santo, na Conceição da Barra. E também a procissão do São Benedito, que acontece aqui no meu bairro, centro de Vitória, Morro da Fonte Grande, e São Benedito também nessa relação com as flores. E
ou seja, a relação interespecífica, né, com o reino vegetal. E aqui mais um registro da obra Corpo Flor, resquícios de um Corpo Flor acontecendo de um modo, não como artefato, mas na experiência perecível da forma, porque, inclusive, essa obra já acabou, ela não existe mais, ela foi jogada fora, ela foi destruída, ela é perecível. E como que a arte se relaciona com isso? Que também é uma obra, Resquícios de um Corpo Flor, onde eu criando partes, né, desse corpo com silicone e flores. Bem, então, de fato, o que se perpetua em Corpo Flor? As formas. Forma, eu digo, não de modo identitário, mas a forma de vida mesmo. Então, veja os chifres, os gestos. Então, a predominância da minha boca. Ainda os gestos. O que se perpetua no Corpo Flor é a possibilidade de se relacionar com as cores, para além de uma binaridade racial, preto e branco, onde as cores são racializadas. Então, o vermelho, o preto, o branco. Bem, caminhando para o fim, esse último momento, no meio de religação extragaláctica inevitável. Egrégoras formadas pelo princípio da liquidez. Mas eu vou voltar um pouquinho nessa forma aqui, porque eu quero dizer um pouco mais sobre a perpetuação da forma no nível efêmero. Porque o que se perpetua de fato é a efemeridade. Ou melhor, a condição não. O que se perpetua é mais o culto, a verdade de que tudo neste planeta é efêmero. O que configura a vida terrestre é a morte. Mas, quando eu digo morte, eu preciso criar uma separação entre morte e aniquilação. A morte como transfiguração. Então, quando eu crio esta imagem, esta primeira imagem de corpo flor, não existe mais. Corpo flor não chegará mais nesta experiência estética. Esse corpo flor morreu. Não encontraremos mais ele em nenhum momento. Essa imagem, essa experiência familiar, emocional, cognitiva e estética foi criada naquele dia, com aquela temperatura, na chuva ou no sol, na noite ou no dia. Não existirá mais. O único registro que temos é esse, a imagem, a fotografia e o meu próprio corpo. Então, corpo flor, ele é Uma palestra, esqueci. Que é óculos também, né? Não precisa esquecer a palestra. Vamos devagar. Oi, Desculpa. desculpa, eu vou pedir todo mundo para lembrar de desligar o microfone, por favor. tudo Obrigada. bem. Corpo flor também é o acaso. É o acaso da forma. Ou seja, como que eu continuo falando de corpo flor após ser interrompida por um acaso? Sem tornar maléfico esse acaso, mas pensando o acaso da experiência, dentro da experiência social, racial, como que eu continuo vivendo a minha verdade, que é a transfiguração, dentro de um, dentro de um, um, de territórios que são ordenados pelo desejo de eternidade e pela necessidade de tornar isso
artefatos. O que são artefatos? Artefatos é, de fato, uma forma que a modernidade utiliza para conservar a separação entre natureza e entre urbanicidade e primitivo, entre civilização e primitivo. Então, artefato é sempre aquilo que está relacionado com um tempo que já se foi e um tempo que não se evoluiu, com uma sociedade que é dificultada, com ontologias que são faltantes, que são impossíveis, que são impossibilitadas de viver a prosperidade ou qualquer outra coisa que a modernidade diz ser certo, preciso e normal. Então, chegamos aqui no quarto momento. Reliação extragaláctica inevitável. Egrégoras formada pelo princípio da liquidez. E aí eu digo o seguinte, eclipses são lugares... Não, eclipses não são lugares. Assim como nossa existência se amplia além deste lugar chamado corpo. E eu quero tentar conversar com vocês a partir dessa imagem de desmantelamento da noção de corpo como local de vida. Sim, o corpo é um local de vida, mas a vida não se restringe a este local. A vida ela não é ela não deve ser avaliada e percebida como uma instituição, como algo límpido de memória. Quando eu digo vida, postura vital, eu estou dizendo de um determinado tipo de vida, de determinados modos vitais, ou seja, de origem, de fundamentos, de princípios bantu. Porque eu não acho que vidas é a mesma a vida é uma coisa só. Existem várias possibilidades de viver e de se posicionar em frente à complexidade galáctica que é o planeta, que compõe o planeta Terra. Então, eu trouxe algumas imagens da NASA, porque eu vou chegar na NASA um dia, pode anotar aí. Eu amo imagens do planeta, do universo. Às vezes eu tenho um desconforto que é assim, nossa, eu não posso sair daqui, desse planeta Terra. Mas eu posso, sim, podemos. E a todo momento estamos podendo sair desse planeta Terra, de modo energético e memorial. Então, eu trouxe imagens também de uma nova obra que se chama Eclipse, que foi curada pelo Bernardo Mosqueira, que acontece... Ixi, eu não vou conseguir falar agora o nome da instituição, mas no final eu posso colocar aqui. Mas é no estado de Nova York, né? Depois eu trago mais detalhes sobre essa obra. E essa obra se chama Eclipse. Mais algumas imagens das experiências galácticas no qual somos compostas. E eclipse acontecendo nesse planeta Terra. Ok. Eu gosto essas imagens foram produzidas na Fonte Grande. É a última imagem que eu fiz de Corpo Flor. É a última aparição de Corpo Flor e foi feita dentro da casa da minha avó Eda. A Corpo Flor tem modificado, tem ido para outros espaços familiares e sair da minha casa e construir espaços de Corpo Flor entra dentro da dinâmica que eu nomeio de espaços de liberdade, mas a liberdade como uma experiência perecível, efêmera, como uma experiência geográfica, de instalação geográfica, e não de perpetuação de um território límpido
da possibilidade de transfiguração, né? O planeta Terra é caracterizado pelos desígnios de uma substância nomeada pela língua portuguesa de água. A vida terráquea é uma questão líquida. Quando os líquidos se misturam, uma nova forma e qualidade líquida é formada. Eu quero finalizar o Corpo Flow, esse primeiro momento da conversa sobre Corpo Flow, dizendo de quando o Corpo Flow sai do meu corpo e ou melhor, quando o Corpo Flow começa a encontrar outros corpos flores, que eu deixo de utilizar apenas o meu corpo para dizer sobre essa espécie, sobre essa ontologia, e passo a encontrar outros integrantes dessa sociogênese, outras vidas que compõem, outros, de fato, corpos flores. Então, esse aqui é o meu primo e irmão, que nasceu comigo, se chama Maxwell, brasileiro, e dos Santos, Maxwell brasileiro dos Santos. Ele já tirou várias imagens de corpo flor, já realizou imagens comigo, e convidei ele para se transmutar em corpo flor. Existe uma dimensão do corpo flor que é o grupo, a manada, que é o que eu estou buscando, que eu estou construindo neste momento, e que é algo que configura a nossa espécie, ou melhor, que configura a nossa experiência animal. Corpo flor é uma espécie animal, híbrida, de vegetal também. Então, as florestas são esse agrupamento, né, de espécies vegetais. É mais uma experiência de comunidade biótica, mas eu quis trazer algumas imagens de reuniões animais. Em diálogo com esse momento que o corpo flor está passando, que é de encontro com seus semelhantes. Eu trouxe a tartaruga porque a Ilha de Vitória é um grande berçário para as tartarugas. É uma área de reprodução. Então é importante deslocar corpo flor de eu, que é a Xiel, né? Que eu não sou a criadora de corpo flor, mas eu sou responsável por criar. Quero terminar esse primeiro momento com a escuridão, porque é ela que acessamos quando chegamos no fundo do mar. E corpo flor, eu iniciei dizendo, né, que a relação do corpo flor com o mar, porque o mar para nós povos de origem bantu, o mar é a calunga, né? É um local, mas é uma é difícil dizer do mar, porque não existe tradução para o mar, para o que é o mar. O mar necessita que experienciemos é, ele com o mergulho, com a temperatura, com a entrega do nosso corpo, que é algo que eu faço com o corpo flor. Mas eu trago o mar para dizer de corpo flor, porque corpo flor ele é, está imbricado com o culto às memórias. E o mar é um local de memória, uma geografia de memórias. Mas não essa memória das plantações, como a própria Grada Quilomba vai muito estudar e dizer, né? Eu não estou percebendo o mar dentro da experiência colonial de tráfico, por exemplo, de tráfico de imigrações contemporâneas, né? Ordenadas pelo aniquilamento.
mas o mar como a qualidade que configura a vida terráquea. Não a vida terrestre, a vida terráquea, porque na vida terráquea acontece vidas terrestres e vidas marinhas, né? Então, a água, isso que nomeamos de água, esse líquido, substância que na linguagem portuguesa nomeamos água, é o que possibilita a vida nesse planeta. Mas a água, o que configura ela é a possibilidade de transfiguração, de transmutação. E é justamente o que também possibilita e que fundamenta corpo-flor. Então, e corpo-flor está nesse momento agora de encontrar outros corpos-flores e E isso passa justamente por um nível, sim, emocional, de pensamento e gestual, que não condiz com as expectativas e com os parâmetros modernos de se vincular-se. Então, mesmo que eu me vincule com pessoas negras, o que faz com que Corpo Flor se materialize em pessoas negras não é a raça, mas algo que extrapola esse regime racial, um vínculo emocional que possibilita eu e essas pessoas negras, em especial peles retintas, vivermos uma vida que vivemos uma vida, uma postura vital que nos reposiciona, é, nos reposiciona de modo universal, digo, universo, enquanto matérias de fato universais, no nível galáctico. Obrigada até aqui. Obrigada, Cachel, muito, muito obrigada. Sim, sim. Eu e a Luísa, acho que a gente tinha preparado aqui alguns comentários, assim, só para dar início a essa roda, né? E eu ainda estou aqui, né, pensando junto com você, e eu acho que, enfim, de início me vem muito a questão da ontologia, assim, né, que foi também o nome a palavra que você escolheu para formar o título desse encontro, né? E no que significa pensar a ontologia de um ser que não é a humanidade, né? E aqui eu estou pensando no conceito da Denise Ferreira da Silva sobre ser do mundo, em contramão da posição, né, heideggeriana do ser no mundo. E fiquei pensando nessa inflexão que a Denise faz de no mundo para do mundo, que é uma inflexão que você também faz, né? Que você também propõe com a imagem do corpo flor, que é um corpo que não existe enquanto uma singularidade, mas como constante relação, né? Uma relação efêmera, porque só existe em aliança com o outro. E eu sei que aliança também é uma palavra que você vem desconstruindo, né? Então talvez você pudesse comentar um pouco sobre isso, mas onde eu quero chegar é de como que essa sua proposta de uma relação interespecífica permite desenhar uma ancestralidade, né? Uma genealogia que de fato transcende essa própria categoria do humano, né? Para trazer uma ligação mineral, enfim, e que transcende também a própria separação entre vida e morte, né? Entre o corpo vivente e um corpo morto, né? Que você substitui o tempo inteiro por efêmero, e essa ideia da efemeridade, né? E aí uma outra questão também que sempre aparece para mim quando eu me relaciono com o seu trabalho, e aqui eu estou pensando não só no Corpo Flor, mas também em trabalhos como A História Tem Me Exigido Crueldade, Comigo Ninguém Pode, Como Se Preparar para a Guerra. Acho que nesses trabalhos existe sempre uma dimensão, né, da vulnerabilidade que excede radicalmente a imagem, né, e transcende radicalmente a performance, transcende.
E aí ontem, né, conversando com a própria Denise Ferreira da Silva, eu te ouvi falar em uma fragilidade radical. Então eu queria te perguntar, enfim, dentro disso que eu estou trazendo, algo que você queira comentar, se você vê essas duas dimensões como opostas, a da vulnerabilidade e a da fragilidade. Ou se a gente pode pensar na fragilidade também como uma formulação estética da vulnerabilidade, como uma outra possibilidade geográfica da vulnerabilidade, né? Como você também traz essa ideia de outra possibilidade geográfica. Então, não sei se faz sentido para você, mas, enfim, de qualquer forma, estou aqui ainda vibrando, né, com essa fala tão linda e tão potente. Obrigada, Suzana. Então, eu vou começar dizendo sobre a última questão que você me colocou, né, da fragilidade e vulnerabilidade. E eu vou pedir para você repetir de modo enxugado a primeira questão, porque você passou por vários momentos, que aí eu... Pode continuar, tá bom, beleza. Então, vulnerabilidade e fragilidade. A Denise, ontem, quando ela me disse isso, foi a primeira vez que eu ouvi algo assim sobre o meu trabalho. Então, eu gostei muito, fiquei super emocionada, porque eu acho que lembrei que tem uma pessoa transcrevendo, né? Então tem que ir mais devagar. É, eu não gosto de pensar a vulnerabilidade, a fragilidade versus vulnerabilidade, porque ela me reposiciona numa geografia moderna. Ou seja, então a vulnerabilidade, a fragilidade passa a ser uma resposta, de fato, uma resposta, um contraponto a essa vulnerabilidade. Então, sempre algo como quilombo e engenho. Mas, enquanto o meu posicionamento vital for uma resposta à violência racial, eu vou continuar vivendo ela. Claro, a violência racial, a violência moderna, ela não é uma questão de querer ou não viver. No sentido, assim, eu posso decidir, agora eu não vou viver. Não, não é disso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo de uma decisão minha de querer viver uma outra história, onde isso que nomeamos de fragilidade passa a ser um princípio, uma qualidade fundamental para aquilo que eu nomeio de efemeridade. Que sim, quando é traduzido para nossa linguagem, nossas cosmologias ocidentais, passa a ser um contraponto a ideias como morte, aniquilação, vida, mas a Corpo Flow nos exige fazer movimentos que nos desloca da binaridade. Agora, o grande desafio é fazer esse movimento dentro de uma linguagem que é binária, né? E eu queria muito responder a sua pergunta, só que eu não estou lembrando dela, do primeiro momento. Não tem problema, eu estava só pensando junto aqui, tanto na importância de pensar uma antologia junto com o Corpo Flor, mas dentro disso também que a Denise propõe, que é essa inflexão, né, de não ser no mundo, mas um ser do mundo, né? Isso, exato. Obrigada. Então, aí eu também tenho um desafio com a obra da Denise, porque eu entendo o mundo de uma outra forma. Eu não associo o mundo ao planeta Terra, que talvez não sei se é o que ela faz, eu preciso entender melhor, estudar mais. Mas a frase ser do mundo, quando se posiciona dentro do meu posicionamento epistêmico, que é construído, inclusive, pelos estudos da Denise, a palavra mundo, ela não faz sentido para mim, quando eu estou dizendo de terráquea, de intergaláctica, de planeta. Então, eu não associo o planeta Terra a mundo. A forma que eu entendo o mundo
Assim, talvez eu associe mais mundo à cosmologia, à sociologia, à sociogênese do que ao planeta. Então, de fato, ok, ser do mundo, nessa possibilidade de ser do planeta, aí já modifica um tanto de coisa. Porque ser do mundo, que mundo? Talvez seja, talvez não, esse é um mundo específico, é uma porque ontologia diz de uma sociogênese, ou seja, ontologia é um posicionamento, a construção de um ser. O ser, ele nasce em sociedade, em grupalidade, ou seja, galinhas, borboletas são seres, assim como o corpo-flor também é um ser. Então, sim, o corpo-flor é um ser do mundo, um ser de um determinado mundo. E também de um nível, é um ser do planeta Terra. Porque é preciso também um cuidado, só para finalizar, assim, corpo-flor aproxima-se de tudo que há nesse planeta Terra, porque ele faz parte do planeta Terra. Então, de algum modo, todas as vidas aqui são terráqueas. Ponto. Mas corpo-flor permanece, ele constrói um modo de ser terráqueo, que é o modo híbrido de um modo híbrido de mar e ar, ou seja, terrestre e marinho. Então, quando o corpo-flor cria na geografia terrestre um outro posicionamento vital que não o do humano, ele sim cria um outro mundo e torna-se um corpo do mundo, um ser do mundo. Obrigada, Cachel, muito obrigada. Luísa, você quer Vou, jogar aí a próxima na nossa, roda e aí a gente abre sim, para todo mundo? exato. Vou convidar todo mundo a colocar suas perguntas no chat, enquanto a gente abre aqui um pouco esse corpo-flor. Muito obrigada, Castiel, pela fala. E sempre quando eu te vejo, eu lembro de um post que a Michelle Mathiuzzi fez no Instagram, quando você estava com ela na Bienal de Berlim, e ela te abraçava e falava assim: a Castiel é minha ancestral que veio do futuro. E eu acho essa fala muito potente, principalmente depois de te ouvir, porque eu até me arrisco a estender essa fala, dizendo que do futuro sim, e do primeiro momento que podemos chamar de passado também, porque parece que tem exatamente o que traz o seu trabalho, a inseparabilidade até nessa dimensão da própria percepção temporal, porque a gente vê realmente o movimento como a essência da prática, né? E isso me toca muito, assim, eu acho realmente muito potente, pensando na sua relação com os objetos e a relação dos objetos que estão fora do que está se condicionado a chamar de Castiel, que é o corpo, como esses objetos, eles também formam corpo, também se tornam corpo quando você é corpo-flor, e como você também se torna essas outras diferenças quando você está em contato diretamente, interagindo com elas. Então, a minha pergunta, na verdade, ela é super simples, é uma pergunta de processo, e você trouxe o resquício, eu achei muito bonito o registro do resquício, eu nunca tinha visto resquícios. Gostaria de saber primeiro, vou fazer uma pergunta e você responde, depois eu faço a outra, para a gente não se perder.
como se dá o processo de abandono ou de guarda desses resquícios. Acho que abandono não é a palavra, né, na real. Eu acho que também se você por um acaso deixa em algum lugar, se existe um processo de deixar, ele não é nunca um abandono. Na verdade, ele é uma continuidade, né, de certa forma, da transfiguração. Mas eu queria ouvir de você como é que é a sua relação com as outras coisas que também se tornam corpo no momento antes do clique e depois do clique. E pronto. E aí depois eu faço a outra. Obrigada, Luísa. Então, Resquícios de Corpo Flor foi construído justamente numa grande crise que eu tive, poética, onde eu entendi assim, logo no início, realmente a efeminidade vai configurar tudo aqui e o que eu vou fazer com ela. Então, foi um momento onde eu estava entendendo, eu comecei a trabalhar com materiais com silicone, e misturando materiais com muita agressividade, assim, no tempo cronológico, tipo a flor. Ela pode acabar em um dia rasgando, né? Pétalas de flores e o silicone como isso que perdura um pouco mais, mas também se transfigura, tudo acaba. Então, eu utilizei o silicone, o verniz e a flor. E fui entendendo isso na própria materialidade. Então, algumas coisas se craquelavam, se quebravam, eu não gostava da imagem. Porque o que eu queria era trazer o corpo flor no nível muscular. Queria chegar com essas esculturas, né, no nível muscular. Então, eu comecei a entender os níveis de conservação da matéria. Ou seja, quando eu misturo... como que eu tinjo o silicone e como que ele se relaciona com a planta, no momento que a planta, quando está em contato com o ar, ela passa a apodrecer cada vez mais. Então, quando eu coloco esses resquícios dentro de potes de vidro que estão aqui até hoje, desde 2017, e não foram abertos mais. Mas eu tenho muita raiva desses potes, às vezes, porque eu tenho raiva daquela matéria. Quero jogar fora várias vezes. Já saí da minha casa, já voltei, e elas permanecem ali, não gosto nem de olhar para elas, mas eu acho que é uma é uma é o esforço que Corpo Flor me exige. É preciso guardar também, mas não esse guardar no nível museológico. Então, assim, essas peças, elas ficam dentro do quarto onde que tem que ficar. Aí algumas apodrecem, outras não. As peças das roupas, das peles, elas chegaram no nível que eu não queria mais, estavam muito podres. Aí eu joguei fora. Eu falei, cara, não dá mais. Então, a conservação ela acontece nesse sentido, assim. Tem coisas que precisam, que não querem ser jogadas fora. Eu preciso respeitar isso, a matéria, aquela obra. Bom, então foi ótimo, porque abriu perfeitamente a sua consideração sobre o museológico para a segunda questão que eu tenho, que é a seguinte: você, no momento da selfie, você escolhe retratos que muitas vezes são autorretratos e retratos feitos por outras pessoas para não ser. E usando a fotografia, que é o meio criado pelo desejo da permanência, para desfazer a ideia de permanência. Eu acho que esse movimento ele é muito interessante como processo artístico, e que dá a ver uma série de outras negociações que você tem que fazer quando você escolhe entrar no também chamado mundo da arte contemporânea. Porque, da maneira como eu entendo a sua prática,
Você poderia estar fazendo ela na arte contemporânea, você poderia estar fazendo ela no quarto dos fundos da Fonte Grande, recebendo pessoas e conversando com elas. Você poderia estar fazendo na clínica psicológica, como você está fazendo. Ou você poderia estar fazendo em diversos outros espaços. O trabalho que você faz, ele tem essa forma, porque ela é uma forma que conversa, dialoga com as tradições e genealogias da arte contemporânea, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que poderia estar operando a transfiguração no mundo a partir de outros acessos também. Eu queria que você falasse sobre essa negociação, sobre as dores e os prazeres, se há prazeres, e como você entende essa trajetória e essa decisão. Obrigada, Luísa. É que quem negocia não é Corpo Flor, é Castiel, né? Então, sou eu quem negocia. Sou eu a dona da minha obra. Se eu quiser que a minha obra acabe agora, ela vai parar. Se eu quiser deixar de produzir agora, eu vou deixar de produzir. Vocês não terão mais conteúdos nenhum de mim. Eu tenho a responsabilidade, eu não tenho um controle do que fazem com a minha obra. Compartilhamentos, repost, essas coisas, não tenho controle. Mas eu tenho a responsabilidade de dizer, a partir de agora, não haverá mais Corpo Flor, se eu quiser. E eu estou dizendo isso porque a gente acha que a gente não, assim, foi construída uma imagem de arte e de artista que é associada ao nascimento, a uma a experiência a priori. De algum modo, também associada ao nível de alma, mas um nível de alma moderno, ou seja, aquilo que se nasce com a possibilidade de ser. E de ser o quê? De ser próspero de modo emocional, intuitivo, cognitivo, numa qualidade que possibilita ser artista. A grande questão a modernidade, ela vai considerar que algumas pessoas nascem com esse dom, com essas faculdades vitais que possibilitam elas serem artistas. Bem, esse é o trauma racial. Então, eu estou dizendo isso porque eu não nasci artista. Ninguém nasce artista. Eu decidi ser. Chegou um momento da minha vida que eu tinha 20 e tantos anos que eu falei, eu vou ser artista. Eu quero nomear essa experiência de arte. Então, eu escrevi um projeto para a Universidade Federal do Espírito Santo e passei. Eu disse assim, eu quero entrar aqui, eu vou entrar. Não existe ingenuidade, não existe uma camada acima de um nível sociogênico. A arte existe nessa linguagem, né? Então, Corpo Flu, acho que é uma coisa é eu com a arte contemporânea e outra coisa sou eu com Corpo Flu. Eu passei vários meses sem conseguir fazer Corpo Flu, vários meses mesmo. Sem conseguir tocar nas tintas, sem conseguir me imaginar. E quando eu consegui, enfim, vários processos, várias dinâmicas internas mesmo, né? Psíquicas e emocionais. Fazer o corpo flor, construir a imagem em mim ou no outro, me demanda uma relação de saúde mesmo e de cuidado comigo mesma, de disponibilidade. Com a arte contemporânea, aí a gente resolve de tantas outras coisas, né? A série, como vai ser vendida. Mas um fato importante, Corpo Flor nunca foi para um museu, para uma galeria em fotografia. E esse ano faz 6 anos, então tem essas questões também. Sim, é tudo parte da negociação que Castiel faz com essas instituições. Assim, por isso que eu quis saber mais, que realmente dá para ver que tem um pensamento não só estético, mas ético por trás de cada decisão de exposição, de fala. Então, eu queria que você pudesse dividir isso com as pessoas hoje. Eu vou trazer agora uma pergunta. Ai, esqueci. Luísa.
Oi. Luísa, eu acho que eu vou perguntar se o José Gabriel quer fazer uma pergunta, se você quer se desmutar, Sim, porque vamos chamar o José, mas antes eu quero só dar um alô para o Maxwell, que está aqui hoje, assistindo a gente, não é? Então, sim, oi, Sim. Maxwell, seja olá, bem-vindo. Maxwell. Muito bom ter você aqui. Obrigada por ter vindo. E obrigada, Suzana, por ter me lembrado da pergunta do José, antes da gente seguir para o chat. Obrigado, muito obrigado, Rachel, por ter passado o seu tempo conosco, por ter partilhado o seu conhecimento. Adorei. Foi muito entretenido traduzir tudo, mas acho que consegui algumas coisinhas. Então, eu queria te perguntar, porque enquanto você falava, estava pensando o corpo flor desde o perspectivismo americano de Viveiros de Castro, mas também pensando no pensamento fractal da Denise. Então, estou pensando que é um pouco, não por reduzir, mas estou pensando como é uma dinâmica entre os dois. Estava pensando se você podia falar um pouco do corpo flor enquanto a sua função como xamã, se tiver alguma, se está traduzindo uma experiência desde outro gênero até o nosso plano, se é esse tipo de tradução ou se é mais bem uma maneira para se aproximar ao estético desde várias escalas ao mesmo tempo. Então, se é um projeto estético mais bem conectando vários planos da existência cosmológico, histórico, sociológico, ou como uma justaposição, talvez, ou se é mais bem uma tradução entre várias perspectivas deste mundo. Eu vou tentar traduzir o que você diz agora. Obrigado. Obrigada, José. Então, é importante a sua pergunta, porque eu não acredito em tradução. A tradução da forma que geralmente a gente pensa, de que um pensamento está sendo transportado da forma idêntica e correspondente àquela original falada. Então, assim, a minha tradução que você tem feito agora, ela não é uma tradução, é uma criação, inclusive que diz respeito à sua própria possibilidade, desejo e repertório de traduzir. E isso é importante a gente dizer porque envolve responsabilidade sua e minha, né, comum, para construir essa minha postura, essa minha linguagem em outro idioma, seja o inglês, espanhol, pajubá, tupi, qual for. E por que eu não acredito em tradução também? Porque existem palavras que não fazem sentido, que realmente não existe a tradução. Como a própria Salisa diz, né, nas suas obras, que não há tradução da arte, da palavra arte, para algumas cosmologias indígenas, como não há a tradução da palavra polícia, porque isso não existe ali, é uma outra coisa, né? Então, Corpo Flow não é uma tradução de experiências africanas ou afro-brasileiras. Corpo Flow também não se pretende dizer sobre o que é África, o que é Brasil, o que é o ser Bantu, porque Corpo Flow e também Corpo Flow ele é sim uma encruzilhada. E aí, encruzilhada é uma grande questão também, né? Que pode ser traduzida, crossroad, mas também encruzilhada é uma palavra configurada em Brasil. Enfim, mas Corpo Flow não está dentro da dinâmica de miscigenação, de mistura da brasilidade. Mas de fato, é um posicionamento que sim, ele
se relaciona com princípios da minha vida, da minha ancestralidade, da minha existência, Caxiel, Bantu, mas Corpo Flor cria uma outra sociologia. Corpo Flor diz de uma outra sociedade. É no nível coletivo, assim. Não estou recriando a África, não estou recriando o Brasil, não estou recriando nada. Eu estou criando um outro, de fato, uma outra cultura, uma outra sociedade. Claro que de modo infectado profundamente com cosmologias bantu, obviamente, que é o que leva, né? O que conduz e que alimenta. Mas não existe essa necessidade de purismo, de perpetuação, mas uma continuação aí da matéria por outros caminhos. Obrigada. Agora a gente vai começar com as perguntas do chat. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, Ramon. Isso. Ramon, você gostaria Ramon, de... a primeira pergunta. Você gostaria de perguntar ou você quer que a gente leia? Você prefere que a gente leia? Ok, vou entender isso como... Não, o Ramon está sem microfone. Então, ele prefere que a gente leia. Ok, então... Caxiel, boa noite. Quais diálogos há entre Corpo Flor e o transe? Há diálogos? Sim, boa noite, Ramon. Sim, há diálogos, porque Corpo Flor é um transe. O transe, assim, aí é muito difícil falar em português sobre transe, porque vai associar transe a fetiches religiosos, a fetiches com religiosidades, né? Que a violência racial geralmente vive. Mas o transe, Ramon, é antes uma experiência muscular, cardíaca e rítmica corporal. Como que se faz o transe? Com a repetição de um gesto e a repetição da sonoridade. E a sonoridade, enquanto força mecânica, dentro da física mecânica, é força. O que é o som? É a possibilidade, é uma força que desestabiliza, é uma onda que desestabiliza superfícies. Então, o som, ele desestabiliza aquilo que pode estar em repouso e joga a matéria em uma experiência de movimento. Mas não apenas joga, mas conduz a matéria. E a matéria conduz o som. Então, isso é muito bonito ver, por exemplo, num novo trabalho que eu fiz, que se chama A Cambonagem e o Incêndio Inevitável, que está disponível no meu site, e abriu um simpósio de arte latino-americana, agora nas últimas semanas, onde eu faço existe uma cena, uma ação que eu toco o tambor e o fogo acontece. Quanto mais forte, quanto mais rápido eu toco o tambor, um instrumento musical, o fogo fica rápido, fica muito grande, as labaredas ficam enormes. Então, com o Corpo Flor existe um rito. O que é o rito? O rito, ele configura também adoecimentos psíquicos, como o toque. O toque é um ritual. No Corpo Flor também existem rituais. Rituais são repetições. Então, o que se repete? As cores, as formas, os símbolos, o meu corpo. E é um transe, porque, cara, assim, vamos pensar, né? Você se pinta toda de alguma cor. Se você se olha no espelho e não vê uma coisa diferente, tem algo acontecendo aí, que não é bom ou ruim, isso é algo acontecendo. Então, eu me assusto. Geralmente, o Corpo Flor não me reconheço. Eu realmente não me vejo ali. É uma outra coisa que acontece comigo em Corpo Flor, é um transe. E é muito engraçado que quando eu construo o Corpo Flor dentro de casa, as pessoas não ficam perto, têm medo. As minhas tias saem correndo. Então, são coisas assim, é um transe mesmo.
Ramon tá agradecendo pela resposta aqui no chat. Dá tempo de a gente fazer mais uma pergunta, duas? Dá, né? Ó. Então, a gente... Gabriela Leandro Pereira, que fez uma pergunta. Você quer fazer a pergunta direto para a Castiel ou quer que a gente leia para ela, Gabriela? Ô, Oi. Gabriela. Oi, Castiel, tudo bem? Bom te ouvir. E eu perguntei no chat, que você falou hoje de Quilombo, né? E você falou muito da urbanicidade e dessa relação natureza-urbanicidade, como essa construção moderna. E aí fiquei querendo te ouvir, assim, como você faz referência ao Quilombo, né? Ao que você está fazendo referência, assim, né? E aí queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Gente, Gabriela foi do meu quarto de cura, lá na Fonte Grande, então é muito importante ela estar aqui comigo. E quarto de cura está relacionado com quilombo também, né? Então, quilombo, existe algo que é assim, quilombo, a mim, ele é uma resposta a uma violência racial. Então, existe esse ponto que conecta ele a uma experiência moderna. Então, de algum modo, quilombos existem dentro da modernidade. Eu estou dizendo assim, existe a palavra quilombo e o radical que conecta tantas outras coisas. Mas a experiência brasileira de aquilombar, de sair, ou pelo menos as primeiras experiências brasileiras de criar um território fora do engenho. Contudo, essa experiência, um contraponto a essa história. Ela compõe a história. E a minha obra tem tentado construir uma história que seja outra a essa binalidade Casagrande Quilombo. Essa é uma questão. Existe uma outra densidade da experiência quilombola, que é o quilombo, quando está dentro, o que se vive dentro do quilombo. Porque eu acredito que acontece ali, de fato, uma reestruturação geográfica, e dentro dessa reestruturação geográfica acontece uma outra postura ontológica, que não é límpida, não se trata de uma limpidez das categorias, dos princípios modernos, coloniais, pelo contrário, porque é justamente isso que o forma, mas é uma possibilidade de sobreviver a algo e construir algo. É preciso pensar o quilombo como uma construção de fato e não apenas como uma sobrevivência. E também algo que o quilombo me faz pensar, que é a permanência do quilombo. O que faz quilombo, seja passado ou presente, o que faz permanecer? Memórias, negociações e tantas outras coisas. E em Vitória existe algo que a gente precisa muito bem pensar, que é um contexto também nacional, que é o quilombo, retirar o quilombo dessa binaridade branco e preto e repensar o quilombo acontecendo com povos indígenas, que eu acho que tem um nó que é preciso ser feito. O quilombo não só como uma resposta à branquitude brasileira, à violência racial, mas também como uma possibilidade de relação, de conexão com outras epistemologias que já existem aqui. Tem uma outra pergunta também aqui da Luísa no chat, que eu não sei se eu entendi muito bem. Então, Luísa, se você quiser abrir o microfone e perguntar, senão a gente passa aqui para a pergunta do Maddox. Oi, tudo bem, gente? Não, eu Oi, tinha Luísa. perguntado, que eu fiz duas perguntas, né? Que saiu errado, estava escrito, eu queria escrever Cassiel, né? Que eu queria saber se existe uma volta, né? Nessa perspectiva de quando você faz esse transe, né? Do corpo flor,
se existe uma volta do Cassiel, assim, ou se você também se transmuta nisso tudo, né? É isso, assim, existe uma volta do Cassiel, assim. Não, não acredito em voltas. Ah, assim, se você for pensar, se você está falando de voltas no nível linear, de voltar, não acredito em voltas, mas se a gente pensar a volta numa imagem espacial de espiral, de dar voltas, então existe voltas, né? Por aí. Obrigada. Valeu. Então, a próxima pergunta é da Lua. Lua, faz a sua pergunta aí para Castiel em voz alta. Cadê você? Ou você quer que a gente leia? Ah, não tá aí. Eu estava comendo, por isso que eu tirei tudo aqui. Mas, oi, Castiel. Então, eu queria te perguntar, até escrevi aqui, mas o que existe entre a transição e a transmutação, entre o corpo flow e a travesti? E aí, já pensando que a travesti também pensa em encruzilhada, né? Em se manter nessa encruzilhada, e se travesti, né? Já não estou imaginando uma transição linear assim, né? Começo e fim, daquilo para aquilo lá, né? Fotinha antes, fotinha depois, não. O que existe entre a transição e a transmutação para você nesse sentido, entre corpo flow, ou entre até esse povo flow, né? E a travesti. Obrigada, Lua. Existe o seguinte, um respiro. O que é a possibilidade de respirar? Infectar. Quando respiramos, infectamos o meio e somos infectadas por um meio. Então, existe uma infecção, uma coopenetração entre a travesti e corpo flow, entre Castiel e corpo flow. Acho que é isso. Eu acho que então a gente pode ir para a pergunta do Maddox, Luísa, do Cleberson, e Isso, aí, porque fechar, né? porque também está em cima da hora, né? Eu vou pedir desculpa agora, Cleberson, me desculpa, que eu fui girando ali e te perdi. Mas, por favor, você faz sua pergunta. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite. Olá, Cleberson, bem-vindo. É um prazer poder ouvir essa artista. Sou muito fã do seu trabalho. Babo bastante para você. Inclusive, sou professor do ensino médio. Gosto de levar muito o seu trabalho para as minhas alunas e para os meus alunos, para que eles conheçam um pouco mais das produções de artistas travestis brasileiras. Eu acho que é interessante a gente levar essa discussão, né, e levar também um pouco de identidade, né, para a sala de aula. Então, muito obrigado por existir aí no mundo e por fazer nossas vidas um pouco mais felizes. A minha pergunta era sobre artefato, porque é uma questão bem complexa, né, quando você fala de artefato, visto que as construções epistêmicas sobre a arte, sobre as materialidades de outros povos e de outras corpas, ela sempre vai perpassando por esse crivo do pensamento moderno. Eu queria entender como que você observa isso no seu trabalho, dentro desses espaços expositivos, como que você escapa dessas epistemologias brancas e modernas que tentam colocar em cima de você, ou que você acaba, às vezes, se deparando com alguma escrita sobre o seu trabalho, você olha assim, não, mas não era isso que eu queria. Como que você lida com isso? E já alinhado a essa mesma questão, que muitas vezes nós, da academia, a gente acaba prejudicando o trabalho de muitos artistas, né, dentro de alguns movimentos acadêmicos da arte, querendo associar o trabalho de alguns artistas dentro de lugares que talvez eles não queiram estar,
né? Então, como que você lida atualmente com esse movimento decolonial da arte, de talvez encaixar alguns artistas por serem latinas, por serem negras, por serem chicanas, por serem indígenas, dentro de uma epistemologia que está bastante em alta dentro do Brasil, apesar de ter uma confusão epistêmica, né, entre decolonial e descolonial, eu acho que ainda há uma confusãozinha que acontece entre esses dois termos, mas qual que é a sua relação com esses espaços? Essa seria a minha pergunta. Obrigada, Cleverson. Fico feliz que o pessoal do ensino médio aí tá vendo eu e outras. Então, querido, eu acho que, como eu lido, tem problemas que não são meus. Isso não é um problema meu, digo assim, é um problema que eu posso pegar para mim, mas eu entendo, porque eu também sou acadêmica, eu faço mestrado, né? Então, essa separação, essa briga de palavras da linguagem, é decolonial, é pós-colonial, é anticolonial, é antirracista, o que é, isso já não é um problema meu. Então, a sua pergunta é importante porque diz de uma responsabilidade no nível da tradução e da curadoria e da crítica curatorial. Curadores, críticas podem escrever o que quiser sobre mim. Vocês podem falar o que quiser sobre mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Diga o que quiser, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque a crítica curatorial é uma postura emocional, de fato, de uma qualidade vital daquela pessoa que escreve sobre mim, e fala de mim para outras pessoas. Então, estou dizendo mesmo no nível clínico, que é onde eu também atuo. Eu tenho um consultório formado majoritariamente por pessoas racializadas como negras no Brasil. Existe um nível que a gente precisa entender, que é da história singular. Essa história em nenhum momento é descolada da coletividade. Mas a singularidade, a vida, a sua vida, a minha vida, das pessoas que estão aqui, existe particularidades, assim, que precisam ser levadas em contas. Então, teve um crítico que escreveu assim, o trabalho da Cachel, sobre um filme chamado Uma Noite Sem Lua, disse que eu tentei me posicionar contra a indústria cinematográfica, mas eu acabei que continuei uma história que tem sido comum uma história de precariedade, que tem sido comum entre cineastas negras, indígenas, travestis. Mas eu nem sou cineasta, entende? Eu crio filme, mas eu nem sou cineasta, então são posturas de vocês em relação a mim. Dê conta disso, essa é uma questão. A questão da... Qual foi a outra, perdão? Foi boa, mas eu esqueci. Que eu entro numa espiral. Cleberson. E daí era sobre essa questão da decolonização, eu acho, né? Que dessa ideia de você ser inserida ou outros artistas que são latinos, isso. Uhum. Sim, sim. Tá ótimo. Então, eu preciso responder essa questão porque ela me possibilita falar sobre uma outra coisa, que é, na construção de uma fotografia, há comigo uma relação interespecífica. Eu trabalho com papel 100% algodão. Eu trabalho com o mundo vegetal. É isso que me faz trabalhar com fotografia. Também. Então, o trabalho de corpo flor, ele não corresponde a uma dinâmica das redes sociais ou dos modos de comunicação contemporâneos, que é de mostrar, compartilhar e, enfim, quantidade, mas, de fato, a possibilidade de construir um papel e entender que a cor também é uma relação química ali acontecendo onde eu preciso estar para perceber. Agora, novamente, neste mundo, eu sou uma travesti negra, mas este não é o único mundo. Quando eu estou lá, eu tenho um outro nome.
Eu sei disso. Se as pessoas não sabem, aí já não é um problema meu. Perfeito, Cachel. Com essa, acho que não teria uma maneira melhor de encerrar, mas como tem muitas perguntas ainda no chat, eu vou deixar um tempo, talvez, Cachel, para você dar uma olhada, e aí no seu encerramento, se você quiser endereçar alguma delas ou não, ou a gente se despede por aqui, como você achar melhor. Sim, ó, eu quero agradecer todas as pessoas que perguntaram, foram perguntas muito importantes, né, da Lua, do Kleberson, da Luísa, de vocês, Suzano, José, da Gabi. E teve uma pergunta que me deixou com muita raiva aqui, que eu queria respondê-la, mas não quero me prolongar, não, só respondê-la. Sérgio, o corpo flu é um corpo disfórico? Eu acho que essa pergunta é muito importante, porque ela demonstra uma... Na verdade, nem me deixou com raiva, me deixou assim, a se pensar. Porque essa pergunta, ela demonstra um limite cognitivo. No sentido de percepção com a minha própria vida. E é um limite, diz de uma capacidade ou de uma incapacidade que configura a brasilidade. Então, é muito importante essa pergunta, porque de fato ela é um sintoma da brasilidade, ou se essa pessoa for de fora, é um sintoma da ocidentalidade, no sentido de que eu entendo que disforia está circunscrita dentro de uma dinâmica da mitologia de gênero e a mitologia racial. Mas veja, eu passei mais de uma hora dizendo que a história é outra. Então, no nível clínico, isso é de muita importância. E eu espero que também no nível clínico essa pergunta possa ser percebida e avaliada. Por quê? Porque, de fato, essa pergunta foi endereçada a mim. Mas, de nível profundo, não diz sobre mim. Diz sobre quem perguntou. Então, obrigada a todas as pessoas. Estou muito feliz com isso. E, como o povo falou também, deve estar feliz por aí, onde ela está. Tá bom? Então, Cachel, muito, muito obrigada mais uma vez. Acho que é isso, como você falou, a gente já está numa outra temporalidade, num outro lugar, e é preciso começar a se desfazer de certos, enfim, de certos impedimentos, né, cognitivos, epistemológicos e afins, de tudo isso que impede a gente de seguir para um outro plano, para um outro espaço. Luísa, se você quer encerrar mais alguma coisa? Não, só isso, agradecer imensamente, dar boa noite a todo mundo, e só, assim, foi muito, muito poderoso, assim, ver essa fala de um trabalho que a gente acompanha, é muito importante. Assim. E sim, com certeza é muito louco, né? Porque são vários momentos, vários lugares de conversa e de linguagem que são postos. Então, alguns momentos são bem reveladores, assim, de dinâmicas. Mas é isso aí, a gente segue no trabalho da linguagem, que é o trabalho de todo o resto também, como você mesmo ensina nos textos, na clínica, nas obras, nas performances, nos vídeos que não são cinema, e tudo isso. Muito obrigada. Foi demais. É isso, Cachel. Muito, muito obrigada. E seguimos todos. Todas, Valeu. todos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, galera. Boa Muito obrigada. noite.